morador, seja bem-vindo ao Festa na Favela. Cara, se tu não me conhece, eu sou o Thiago Soares, estudante de jornalismo e amante de futebol. A gente tá criando esse canal a partir de hoje, 28 de outubro, justamente pra você, torcedor do Flamengo que tá curioso de saber o que passa no dia a dia do clube. Cara, a gente vai falar o que estão falando nas redes sociais, tá ligado? O que o torcedor tá bolado, o que o torcedor tá como? Caraca, tamo bem pra caramba. A gente vai comentar tudo isso aqui, claro, deixando a minha opinião e trazendo a informação pra você. Logo de cara, porra, hoje, como eu bem falei, 28 de outubro é dia de confronto pela Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Paranaense. Torcedor do Flamengo tá ligado. Última vez que o clube jogou a Copa do Brasil foi eliminado pelo Atlético e estão criando uma rivalidade muito grande. Aí você pergunta, cara, por que rivalidade com o time do Paraná, que realmente, assim, não faria tanto sentido? A gente vai falar um pouquinho disso daqui. Vamos falar também do uniforme que foi recusado, que a Adidas propôs aos dirigentes do Flamengo, um uniforme para 2022, que aí a torcida tá braba com isso. Vamos falar um pouquinho. Questão Hugo Souza e Diego Alves. Porra, Flamengo tá muito bem de goleiro. Pra que criar tanta picuinha? Vamos comentar e deixar um pouquinho a opinião sobre isso aqui. Por fim, só vamos falar sobre Flamengo e Seleção Brasileira. Tem gente que não tá mais aguentando, tá pedindo fora Tite. Pô, Flamengo é seleção, aquelas coisas todas a gente vai falar um pouco. Cara, logo de cara, Flamengo e Atlético Paranaense. Pô, se você me perguntar o que eu lembro de Flamengo e Atlético Paranaense, eu lembro muito da reestreia do Adriano. Pra mim, eu acho que foi o primeiro Flamengo e Atlético Paranaense que eu me lembro assim na minha cabeça, sabe? Porra, aquilo ali foi coisa linda, entendeu? Volta do Imperador, o cara que como tinha ido pra Europa, cria do Flamengo, cria da Gávea, não deu certo lá por questões pessoais, tá ligado? A morte do pai dele. Ele volta, a torcida do Flamengo fez uma festa pra chegada dele. Flamengo Atlético Paranaense, pá, 2-1. Pô, até hoje a gente vê narração aí no YouTube para os seus súditos, o Imperador voltou, coisa histórica. Só que o Flamengo não tem, assim, um histórico com grandes confrontos com o Atlético Paranaense, sabe? Depois disso, eu poderia citar em 2013 a final da Copa do Brasil, que o Flamengo acabou saindo campeão, tricampeão da Copa do Brasil, agora tá tentando o tetra, é verdade, mas na época venceu o Atlético Paranaense. Por que existe essa rivalidade? Cara, no ano passado, todo mundo sabe aí que o Flamengo veio com um time muito forte, tentando ganhar todos os torneios, não ganhou a Copa do Brasil. E um alvo de críticas para os torcedores paranaenses e para os jogadores na época foi o Gabigol. Tem muita gente que acha que o Gabigol é debochado, que o Gabigol desrespeita os adversários. Enfim, eu não acho isso, eu não concordo. Mas tem a típica comemoração do Gabigol, que vocês estão ligados. Quando ele fazia gol, ele mostrava, né, os braços como fortão. E quando o Atlético ganhou nos pênaltis, uma disputa de pênaltis, após 2 empates, né, tanto lá na Arena do Atlético quanto no Maracanã, o Atlético ganhou nos pênaltis contra o Flamengo e os jogadores do clube paranaense debocharam, né? Fizeram toda essa comemoração no fim do jogo, imitando o Gabigol, fazendo careta, enfim, falaram que era falta de respeito. Cara, e daí criou toda uma rivalidade que não existia. A verdade é essa, não existia. A gente sabe que historicamente o Flamengo tem uma rivalidade contra, sei lá, Atlético Mineiro, por causa de disputas de brasileiro, contra Corinthians, por muitas semelhanças, né, de torcida, enfim, não vou entrar nesse critério. Eu só sei que contra o Atlético Paranaense não existia, cara. Da noite pro dia, bum, Atlético Paranaense virou rival do Flamengo. Pois é, hoje vai ter a reedição desse jogo, outro confronto de Copa do Brasil. Na minha opinião, o Flamengo vem cheio do ódio, querendo derrubar os caras mesmo, tá ligado? Futebolisticamente falando. Eu acho que vai ser, tem tudo pra ser um jogão. Depois aí da Supercopa, que foi um torneio que o Flamengo saiu campeão, agora é outra oportunidade do Flamengo trazer a revanche. Cara, uniforme para 2022. Eu lembro muito bem quando o Flamengo pegou a Adidas em 2013, fechou o contrato com a Adidas em 2013. Anteriormente era Olímpicos, e a galera já criticava bastante assim, a questão do design. Se a gente vai na rede social, hoje pelo menos, ninguém critica a qualidade do material que a Olímpicos prestava pro Flamengo. Só que para a Adidas eu vejo muita crítica. Já faz uns anos que, porra, o torcedor fala muito mal da qualidade. Pô, eu comprei, o escudo ficou todo desfiado. Eu comprei isso daqui e saiu. Não sei o que lá, a minha entrega não chega. Caraca, a torcida tá bolada já faz um tempinho com a Adidas. E na minha opinião agora foi só pra fechar caixão, tá ligado? Porra, eles vieram com uma proposta de um uniforme meio estranho, no mínimo estranho, em que eles se inspiravam, pelo menos o slogan
teoricamente apresentado é que e se a bandeira virasse uniforme, né? Aquele tremular da bandeira, porra, combate o vento na bandeira e a bandeira fica com formato de ondas. E foi essa a proposta que eles trouxeram, né, pro primeiro uniforme, não é nem o terceiro, é o primeiro uniforme do Flamengo em 2022, em que ao invés das linhas horizontais padrão, seriam linhas onduladas. Cara, isso não bateu legal. Apesar de a segunda vai vir com uma parada mais ou menos igual, mas a primeira não foi aceita. E cara, infelizmente para os caras isso acabou sendo divulgado aí na internet. A coluna do Flamengo, uma página muito legal aí no Twitter, acabou divulgando. E jornalisticamente falando, eles estão certos, tem que divulgar mesmo. Se eles têm essa informação, eles têm que divulgar. E porra, torcedor tá bolado, cara. Já faz um tempo aí que o torcedor tá pedindo o rompimento com a Adidas, que a Adidas não tá fortalecendo o clube rubro-negro. E, porra, essa daí só veio pra ferrar. Vamos ver, né? A gente pensa como é que seria o uniforme do Flamengo com uma Puma da vida. Eu, particularmente, adoro Puma. Na minha opinião, caso o Flamengo acabasse com a Adidas, uma boa pra gente ficar de olho era a Umbro. Cara, eu acho os uniformes da Umbro lindos, lindos. Ainda mais agora, recentemente, que eles lançaram conjuntamente uma linha de terceiro uniforme de vários clubes. Santos, Grêmio, Sport, Fluminense, enfim. A maioria eu achei assim top. Seria uma boa opção pro Flamengo. Fica a dica. Cara, questão Hugo Souza e Diego Alves. O torcedor do Flamengo já há algum tempo passa muito mal com o goleiro. A gente teve assim uma certa regularidade com o goleiro no final da década passada, né? Porém, porra, com escândalos que saíram do âmbito futebolístico, tá ligado? Que foram pro criminal. A partir dali parece que tudo desandou, né? Eu não vou aqui passar pano pra... Nem quero entrar nesse assunto, tá ligado? Mas não vou passar pano. Se a pessoa cometeu o crime, ela tem que cumprir. Só que aí, depois disso, cara, o Flamengo não conseguiu mais um goleiro bom, tá ligado? Na época a gente tinha uma cria da base que era o Marcelo Lomba, que, porra, cara que veio da base muito bem, hoje tá arrebentando no Internacional, um goleiraço, mas na minha opinião foi uma pressão muito grande na época do Flamengo. Acho que ele não conseguiu desenvolver um bom futebol, apresentar um bom futebol naquela época, tanto que ele sai do Flamengo, vai pro Bahia, ele vai muito bem no Bahia, vai pro Internacional hoje, na minha opinião, goleiraço do Internacional, mas não deu certo. Aí o Flamengo veio com o Felipe, um goleiro que já estava envolvido numa problemática na época, né? O Flamengo enfrentou o Corinthians em 2009, reta final do Brasileiro de 2009, podendo ser campeão. Um pênalti pro Flamengo que Léo Moura bota lá ali no canto normal, sabe? Nem foi tanto no canto. E o Felipe, goleiro, fica parado. Putz, aquilo ali não bateu legal por ele na época. Os torcedores do Corinthians criticaram muito, logo em seguida o cara vai pro Flamengo. Até hoje a rapaziada pega no pé dele. Só sei que ele conseguiu ali representar bem a baliza rubro-negra, porém sempre sendo criticado, sabe? Saía ele, veio Paulo Vitor, aí veio outros goleiros sempre sendo criticado. Talvez o ápice das críticas veio com o Muralha, um goleiro que muita gente esquece, mas chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Também não quero entrar aqui no critério se o goleiro é bom ou ruim, tá ligado? Cada um faz seu julgamento. Só que, na minha opinião, o cara teve até momentos bons com o Flamengo. Só que depois é verdade que vem um momento muito ruim, que na minha opinião tem muito uma questão psicológica ali. Eu acho que ele não soube lidar bem com a pressão. E a gente sabe que o Flamengo ele tem uma das maiores torcidas do mundo, quiçá a maior. E a pressão é demais, né? Enfim, eu só sei que quando veio o Diego Alves, cara, parece que apaziguou a situação. Trouxe como? O paraíso na terra do gol rubro-negro, tá ligado? Tudo tava bem resolvido. O Flamengo foi campeão de tudo com o Diego Alves. Por que do nada a gente vai desmerecer esse jogador? Cara, assim, você faz seu julgamento, você que vai ir pra frente pra falar, ó, Diego Alves pá, ou Diego Alves pá. Você que vai, não sou eu. Mas eu te proponho pensar, por que a gente vai criticar um goleiro que representou tão bem vocês, torcedores do Flamengo, no ano passado? Não é? Verdade que o Neneca tá vindo agora, eu torço muito pra, porra, esses jogadores novos, cara, brasileiros em geral, tá? Não só do Flamengo. Brasileiros em geral que tem potencial de pegar uma seleção brasileira, que a gente vai falar daqui a pouco, de ir pra um time grande, se quiser, tá ligado? Depois, um time grande europeu, melhor falando. Mas, cara, vamos dar tempo ao tempo, sabe? Eu acho que assim, má sorte do Diego Alves coincidiu aí com uma lesão que ele teve, que atrasou um pouco a renovação de contrato. Eu prefiro crer que foi uma má coincidência, igual a jornalista aí, Raíssa Sampaio, trouxe... Raíssa Simplício, né? Trouxe pra essa discussão. Ela
Ela postou no Twitter que não tem nada dessa picuinha, é apenas uma lesão mesmo que ele teve, e ele não renovou ainda por causa da lesão, então eu prefiro acreditar nessa ideia que a Raíssa trouxe. Eu acho que o jogador, ele, eticamente falando, ele não faria um absurdo desse, prefiro acreditar, né? E, cara, vamos dar tempo ao tempo, deixa o Neneca jogando um pouco. Quando o Diego já tiver com o ritmo de volta, você bota o Diego porque ele era o titular, a verdade é essa, e aos poucos vão botando o Neneca. O Neneca é muito novo, rapaziada. Galera mais antiga aí que viu a época do Júlio César, sabe que o Júlio César segurou um pipinão no gol do Flamengo, de verdade. E, pô, por mais que hoje ele seja ídolo, na época não foi legal. Na época ele era xingado. Na época a galera xingava a mulher do cara. Porra, eu não acho isso legal, tá ligado? Não acho mesmo, não acho mesmo. Então não vamos pressionar o Neneca a esse ponto. Pra que fazer essas comparações, sabe? Um outro goleiro tão experiente, que tem uma carreira linda. Pô, o cara tem uma moral lá na Espanha. Sabe, a gente não precisa estragar a moral da pessoa por causa disso. Olha, só pra encerrar, já estamos ficando com um papo muito longo. Flamengo e seleção brasileira. Ó, cara, eu não vou aqui querer fazer cabeça de ninguém pra gostar da seleção não, tá? Logo de cara eu falo isso. Você que torce aí pra seleção se tu quiser, se tu não quiser, não torce. Eu vou propor uma crítica. Tem muita gente que tá reclamando dos jogadores do Flamengo que estão sendo convocados. E eu falo isso muito com o link aí do Pedro e do Gerson, que recentemente foram revelados pelo técnico Tite, que estão ali no radar da seleção. Pedro que tá destruindo. Pedro tá destruindo contra o Internacional, um jogo complicado. Porra, o Pedro, ele brincou. Só vocês procurarem aí no YouTube, porra, vídeo dele dando lençol, pá, domínio. Lembrei até de um certo peruano aí que gostava de dominar a bola bem, tá ligado? Mas enfim, vamos deixar quieto. Cara, por que a gente vai criticar esses jogadores por estarem sendo beneficiados, bonificados, melhor dizendo, por estar jogando bem? Pensa só. Quando o jogador ele é novinho, ele pensa em jogar em um grande clube, pá, beleza que já cumpriu nisso daí do Flamengo. Jogando no Flamengo, o cara já cumpriu esse sonho. Mas ele pensa na seleção brasileira. Cara, é só se você tiver a oportunidade de ver entrevista de qualquer jogador falando sobre sonhos e essas coisas, todos eles falam de seleção brasileira. Sabe? Cara, a seleção brasileira é a seleção, assim, lá fora, mais respeitada do futebol mundial. Pelo menos historicamente. A gente sabe que a história recente da seleção não combina muito com respeito, né? Mas enfim. Cara, por que a gente vai criticar que o jogador seja convocado? Eu vou te falar qual o problema disso. O torcedor tá certo em ficar bolado hoje porque o jogador ele é convocado, pede jogos com o seu clube. Isso não é legal, mas a culpa não é da seleção brasileira. A culpa é da Confederação Brasileira de Futebol. A culpa é da CBF na questão da agenda, na questão do cronograma de jogos. Por que lá fora, quando vai ter jogo das seleções, sei lá, da Itália, da Inglaterra, da Espanha, e para o campeonato? Porque eles têm um tempo para ter esses jogos. Aqui a gente tem um calendário extremamente lotado, a ponto de quando tem jogos da seleção não poder adiar esses jogos, sabe? Não poder cumprir a data FIFA. E tá aí o problema, cara. Tá ligado? Porra, isso era motivo de orgulho. Tinha uma época que era motivo de orgulho. Caralho, meu jogador foi convocado pra seleção. Porra, imagina se o Tite pudesse, sem ter essas críticas, convocar quantos jogadores ele quisesse do Flamengo. Cara, já teriam alguns aí. A gente pode falar que o Pedro seria com certeza, o Gerson com certeza, o Gabigol no auge seria com certeza, o Bruno Henrique ele tava de olho, então poderia. Porra, o Rodrigo Caio tá sendo, Everton Ribeiro tá sendo, só aí a gente tá numa brincadeira, eu não contei, uns 5, tá ligado? 5 ou 6. Pô, cara, isso é motivo de orgulho. Flamengo não é time, Flamengo é seleção, então é isso, tá ligado? Então por que a gente não direciona essa crítica até direcionar com o intuito de melhorar a questão do calendário? Por que não diminui os estaduais? Gosto muito de ir lá nos jogos, pá, quando não tá tendo esse negócio todo aí, a gente pode ir pro jogo. Eu adoro ir pra jogo no estadual. Porra, jogo de Carioca contra o Boa Vista, Cabo Friense, tá ligado? Me amarro. Mas por que não diminui isso, cara? Tá ligado? Pô, fica lotado o calendário. A gente só tem a perder, cara. Quando a gente tem jogador na seleção brasileira, o jogador é valorizado. Futuramente se pensa em vender. Quem se ganha, quem se dá bem é a gente. Ó, fica a dica. Fecha na favela, ficamos por aqui. Porra, compartilha aí tudo, cara. Com os amigos, entendeu? Fala com os amigos. Ó, tá vindo um doidão aí querendo falar de Flamengo. É isso aí, pô.
Para todos vocês, torcedores do Flamengo, começa aqui uma nova onda. Tamo junto, forte abraço.